Eu saúdo a todos os amados irmãos e amigos que estão visitando esse canal com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você nesse dia. Meu nome é André Farias, eu sou evangelista em Leme, interior de São Paulo, e gostaria nesse dia de trazer uma palavra da parte de Deus, que se encontra em Isaías capítulo 51, versículo 2, e gostaria que você acompanhasse comigo. Diz assim a palavra de Deus: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Que Deus abençoe e nos dê uma palavra de conforto e de renovo para todos nós, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Veja bem, irmãos, olhando para essa palavra, nós entendemos que claramente está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está falando sobre um momento que ele passaria, e todos nós sabemos toda a história e o que Jesus passou. Seria aqui, da parte do profeta, uma profecia ainda para muitos dias que iria acontecer, mas Deus ali revelando a sua palavra, que diz que ali em Jesus ele não tinha nenhuma formosura, e olhando para ele nada fazia com que pudesse ser desejado. E se nós olharmos para os dias de hoje, aonde a humanidade busca aceitação, aonde a humanidade busca o reconhecimento, o glamour e a fama, são os dias de hoje. Esses são os fenômenos que nós vemos nos dias de hoje. Uma humanidade buscando pelas suas redes sociais, os seus likes, buscando o reconhecimento, a aceitação por parte das pessoas que ali frequentam, né? Ali as redes sociais. Pessoas que muitas vezes estão buscando nos seriados e nos filmes a beleza perfeita, a beleza física perfeita, um culto à beleza física. Os dias de hoje talvez não seja diferente do passado, mas você percebe que nesses tempos modernos está tão latente essa necessidade. E não é de se estranhar os fenômenos que têm acontecido, fenômenos sociais, as depressões e as síndromes de pânicos e de ansiedade, que têm aumentado tanto. O que não era tão comum no passado, hoje se torna tão comum na sociedade. Porque as pessoas estão muito preocupadas do que os outros acham de si mesmas. Por isso nós vemos uma sociedade doente, uma sociedade carente de entendimento. Mas o que eu gostaria de trazer, e a reflexão que eu gostaria de trazer nesse dia, não é apenas de falar e de trazer, talvez, uma crítica à sociedade de hoje, mas que nós possamos estar olhando para a palavra de Deus e entendermos o que a palavra de Deus nos ensina referente a esse assunto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós buscamos nos capítulos e versículos de todos os livros que contêm essa palavra, nós vemos sempre um Deus onde a preocupação dele maior, não que ele não se preocupe com o exterior do homem, com a santidade do homem e da mulher, mas a maior preocupação do nosso Deus tem sido o interior. Quando você olha para a palavra e vê
que ele esquadrinha o interior do homem, ele vai no seu coração, ele vai na divisão da alma e do espírito, como diz a palavra de Deus. Porque a nossa fé e o nosso intelectual, ele não está no exterior, mas ele está no interior. E quando nós olhamos para Jesus e vemos Jesus com toda esta humildade ao qual ele demonstrou pelo tempo em que ele andando nesta terra, peregrinando nesta terra, a humildade de Jesus foi tamanha, e nós vemos pontos importantes da humildade de Jesus. Quando ele não se apresentava com carruagens, ainda que ele, sendo Deus, sendo Todo-Poderoso, poderia estar se apresentando com bastante requintes de glamour e de fama naqueles tempos, ele não fez, mas pelo contrário. A Bíblia diz que ali ele se apresentou ali em cima de um jumentinho. E aonde o nosso Deus, ele poderia ser o que ele quisesse, porque ele é o Todo-Poderoso, mas ele, segundo a palavra, era filho de carpinteiro. Então ele era apenas um simples carpinteiro, aprendiz de carpinteiro. E a palavra também nos faz lembrar que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E mais à frente nós vemos o nosso Senhor e Salvador, aonde ele lavou os pés dos discípulos. E diante de toda essa palavra, de tudo isso que nós viemos a lembrar, relembrar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, e linkando aqui com Isaías capítulo 53, versículo 2, que diz que ele não tinha parecer nem formosura, que não havia beleza nele para que ninguém desejasse a ele, nós entendemos o quanto o Senhor Jesus Cristo, ele ama a humildade. E nós glorificamos o Senhor por isso. Porque a humildade de Jesus, ela demonstra o quanto ele olha para o que está dentro do homem. Louvado seja o nosso Deus. Porque Jesus, ele recebeu um nome que é sobre todo nome, diz a palavra de Deus. Ele possui um nome que é sobre todo nome. Então, o nome mais importante que nós conhecemos é o nome do Senhor Jesus Cristo. E mesmo ele tendo um nome que é sobre todo nome, louvado seja Deus, mesmo assim, ele manteve a humildade. E é isso que nós precisamos aprender com o Senhor. Aleluia. É isso que nós precisamos aprender com o Senhor como seres humanos. Nós não podemos deixar esses problemas sociais dos dias de hoje atingir a mente do crente. Nós não podemos permitir que nós venhamos a nos preocupar tanto com a aparência, nos preocupar tanto com o like, nos preocupar tanto com o que as pessoas vão achar de nós, a ponto disso trazer uma doença psicológica, trazer uma síndrome de ansiedade, porque não é essa a preocupação do homem e da mulher de Deus, mas a preocupação do homem e da mulher de Deus é de alcançar a vitória por meio da obediência. O Senhor Jesus Cristo, ele alcançou o mais sublime ponto da obediência. Ele foi obediente, e a palavra diz que ele foi obediente até o fim. A obediência do homem diante da palavra de Deus é que fará com que ele alcance a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ser humilde, e a humildade aqui, eu não estou falando em você andar desleixado na rua, a você deixar de comprar uma roupa, não, vou usar essa roupa até ela se rasgar. Não, eu não estou falando de desleixo. Eu não estou falando desse tipo de humildade. Quando você não tem
Quando só é aquilo que você tem, é uma situação. Mas eu não estou falando desse tipo de aparência, de você buscar esse tipo de humildade. Não é isso que eu estou falando. Mas é a humildade acima de todas as coisas. Em tudo o Senhor Jesus Cristo ele era humilde. Em tudo ele era humilde. Em toda a sua forma de agir, ele agiu com humildade. Louvado seja Deus. Então você percebe que muitas pessoas têm se perdido nesse mundo. Às vezes pessoas boas, às vezes pessoas que têm um coração no lugar correto, mas se deixou perder por causa da moda deste mundo, da forma como as pessoas têm agido. E as pessoas muitas vezes se perdem, porque têm buscado muitas vezes demonstrar uma coisa que não é, muitas vezes querer ter alguma coisa que não pode. E isso tem frustrado muitos corações. Mas o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou é que a humildade e a obediência, Jesus foi fiel até o fim. E a arrogância humana tem levado muitas pessoas para a depressão e, consequentemente, a morte. Mas o que nós, homens e mulheres de Deus, queremos é alcançar, louvado seja Deus, a vitória. E a vitória nós alcançamos apenas em o nome do Senhor Jesus Cristo, diante da humildade e diante da obediência na palavra de Deus. E você percebe que a humildade de Jesus, o entendimento de Jesus, de como nós deveríamos agir neste mundo, usando dessa humildade e da obediência, porque ele foi obediente à palavra que ele recebeu. Ele foi obediente àquilo pelo qual ele nasceu. E cada um de nós nascemos com um propósito diante de Deus. Basta que cada um de nós venhamos a buscar o Senhor para encontrarmos o propósito que Deus tem para nós. Diante dessa obediência e diante dessa humildade, o Senhor Jesus Cristo se tornou o homem mais conhecido do mundo. Eu digo para você que o homem mais conhecido do mundo não é o nosso jogador brasileiro Pelé, não é o cantor Elvis Presley, não é John Lennon dos Beatles, mas o homem mais conhecido do mundo se chama Jesus de Nazaré. Mesmo diante de uma humildade ímpar, mesmo diante da obediência à palavra, porque muitas pessoas dizem que é um atraso, é um retrocesso você ser cristão, porque você muitas vezes está embasado em conhecimentos antigos, ao qual a modernidade equivale, o que vale é o conhecimento atual, é a ciência atual. O Senhor, dentro da obediência dessa palavra gloriosa, ele dividiu a humanidade em antes dele e depois dele. Então, como que não é aceitável, não é válido que você seja obediente à palavra? Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz que Jesus fala o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E a Bíblia categoricamente faz promessa quando diz que assim como Jesus se ascendeu ao alto e ali houve uma transformação de corpo corruptível em corpo incorruptível, também nós, se permanecermos até o fim, receberemos a coroa de vida eterna e seremos também transformados. Louvado seja Deus. Esta palavra, irmão, não se deixe corromper pelas loucuras deste mundo, pelas paixões deste mundo, aonde os dias atuais as pessoas estão se embrenhando em lugares obscuros, querendo aceitação de um e de outro, querendo demonstrar e mostrar aquilo que não é, querendo se exibir para este mundo. Mas o que Jesus deixa na sua palavra é que ele não tinha parecer e ele não tinha formosura. E aqueles que olhavam para ele, não havia beleza alguma, ninguém desejava aquele homem. E mesmo assim, aquele homem herdou tudo, nos céus e na terra. E eu digo para você que a nossa vitória, ela não está aqui somente.
Você pode buscar a sua vitória aqui, com a sua família, no seu trabalho. Você pode buscar a sua vitória aqui com a sua fé, com seus sonhos, realizar os seus sonhos, não tem problema nenhum. Mas a vitória real, a vitória mais importante, como diz a palavra de Deus, é buscar o reino dos céus e a sua justiça. E nós sabemos que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E esse foi o ensinamento de Jesus. A preocupação maior. Jesus se preocupava em se alimentar, Jesus se preocupava em se vestir, Jesus se preocupava com o dinheiro, Jesus se preocupava com muita coisa. Mas a preocupação maior de Jesus era o reino dos céus. Louvado seja Deus. E foi o que ele alcançou, a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Está aqui em Mateus capítulo 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra, porque ele foi humilde e ele foi obediente até o fim. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a você, a sua família, o seu lar, e que nós possamos compreender essa palavra e que Deus venha falar ao seu coração, ao nosso coração, a cada dia, e que possamos entender que a humildade e a obediência ao Senhor, ela está acima de qualquer like, ela está acima de qualquer ficção de novela, de seriado, de filme, e que a beleza maior está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. É essa beleza que o Senhor conhece, é essa beleza que nos levará para a glória celestial. Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus.